Olá pessoal, tudo bom? Então, vou gravar para vocês agora a aula sobre cartilagem. Então, a cartilagem, nós podemos subdividir ela em três tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, que é a principal cartilagem, que a gente encontra ela na traqueia, nos ossos, é a que a gente tem em maior quantidade, né? A cartilagem elástica, que ela tem fibras elásticas, então o que vai conferir uma maior elasticidade para essa cartilagem, e a gente encontra na orelha. E a cartilagem fibrosa, que a gente vai encontrar nos discos intervertebrais. Vamos começar com a cartilagem hialina, que é a que nós temos em maior abundância no nosso organismo. Aqui está mostrando a cartilagem hialina, isso aqui é o desenho do Di Fiore, né, fazendo uma representação da cartilagem hialina. A cartilagem, como vocês já devem ter visto na teórica, ela tem uma exceção dentro do tecido conjuntivo, que ele é o único tipo de tecido conjuntivo que é avascular, então quer dizer que não tem vasos sanguíneos, tá? Então, isso aqui é a cartilagem, né? Aqui são os condrócitos, que são as células que vivem dentro da cartilagem. Aqui é a matriz extracelular da cartilagem, né? A cartilagem, a célula, quando ela inicia com uma única célula e essa célula vai sofrendo divisões, formando os ninhos isogênicos. Então, isso aqui, ó, é um ninho isogênico, onde a gente observa vários condrócitos, tá? Aqui por fora da cartilagem, nós temos o pericôndrio, né, que é o tecido onde a gente é um tecido conjuntivo, onde a gente encontra os condroblastos. Os condroblastos são células precursoras dos condrócitos, que quando houver necessidade de reparo desse tecido ou crescimento desse tecido, essas células mais fininhas aqui, ó, que são os condroblastos, eles começam a produzir a matriz e passam a ser chamados de condrócitos e ficam envoltos nessa matriz, tá? Então vamos lá no Atlas do Di Fiore, vamos entrar aqui no slide box, vamos para a parte de cartilagem, e aqui ele começa com a cartilagem hialina. Então vou mostrar para vocês a lâmina da traqueia. Vocês lembrem que a gente já viu a lâmina da traqueia, e quando a gente, isso aqui é um corte, né, a traqueia, ele faria toda a volta aqui, né, é um pedaço aqui da traqueia. E quando a gente olhou a lâmina da traqueia, a gente veio olhar a lâmina da traqueia para ver o tecido epitelial. Vamos relembrar aqui o tecido epitelial da traqueia, que é do revestimento interno, né, vocês lembram que ele é um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, né, aqui está os cílios, com células caliciformes, ó, aqui as células caliciformes, e aqui os cílios da traqueia, tá? Mas o nosso objetivo agora é olhar a cartilagem hialina. A cartilagem, ela tem a função de sustentação, e a nossa traqueia, ela precisa estar sempre aberta para que o ar entre, né? Nós temos também cartilagem hialina no nariz, tá? E aqui na traqueia ela existe para manter a luz da traqueia sempre aberta, mesmo quando a gente estiver dormindo, estiver deitado, essa traqueia tem que estar sempre aberta para o ar estar sempre entrando e chegar até os pulmões, tá? Então, é por isso que existe essa traqueia. Então, ao longo da traqueia existem anéis de cartilagem e esses anéis vão manter a traqueia sempre aberta para o ar sempre entrar, tá? Então, a cartilagem hialina, ela tem essa coloração bem roxa, né? Tem afinidade pela hematoxilina. Aqui no meio da cartilagem, a gente observa a matriz cartilaginosa. Observem que ela tem esse aspecto meio liso, assim, esse aspecto gelatinoso. E aqui dentro, ó, temos os condrócitos. E quando tem um conjunto, a gente chama de ninho iso igual, né? Gênico
com gene igual, né, com o mesmo, a mesma origem, né, isogênico, a mesma origem gênica. Então, quer dizer que uma célula, né, ao longo da vida foi se dividindo e formando esses ninhos isogênicos, tá? Aqui, ó, outro ninho isogênico. Então, aqui a gente observa os condrócitos. E uma vez que o condrócito ficou ali isolado nessa matriz extracelular, ele nunca mais vai sair dali e ele não tem contato com outras células. A nutrição vai chegar por ele através da difusão dessa matriz extracelular. Tá? Em volta dessa cartilagem existe o pericôndrio, né, que é um tecido conjuntivo que está lá para nutrir. O pericôndrio, sim, é vascularizado, e ele está lá, né, com células mesenquimais, células do tecido conjuntivo e também condroblastos. Esses fininhos aqui, ó, na beira, ó, são condroblastos. Esses condroblastos, conforme a necessidade, eles passam a ser chamados de condrócitos, porque eles começam a produzir a matriz extracelular e ficam envoltos nessa matriz extracelular. Tá? Então, outro local onde a gente pode ver também a matriz, a cartilagem hialina, é nos ossos, né? Mas não em todo o osso. Na região das articulações existe cartilagem hialina, né? Durante o período embrionário, os nossos ossos, eles primeiros foram formados, os ossos dos membros, por exemplo, primeiro foram formados como um molde de cartilagem. E aos poucos essa cartilagem foi substituída por tecido ósseo, né? Até que o osso fique totalmente completo, totalmente ossificado. Tá? Mas nas regiões das articulações, ele ainda permanece como cartilagem hialina. Durante o desenvolvimento, durante a infância, existe o disco de crescimento, ou disco epifisário, que é essa região aqui, ó, que ela serve para o crescimento dos ossos em comprimento. E ele também é de tecido cartilaginoso. Tá? Mais adiante a gente vai olhar na lâmina do tecido, quando a gente for estudar o tecido ósseo, eu vou especificar um pouquinho mais essa cartilagem, tá? Mas esse disco de crescimento. Mas saibam que essa parte aqui do tecido ósseo, isso aqui seria um osso de um indivíduo em fase de crescimento ainda, o disco de crescimento também é de cartilagem hialina. Bom, voltando lá então, agora a próxima cartilagem que nós vamos, aqui é outra imagem da cartilagem hialina, né? Mostrando o pericôndrio, que é essa região que envolve a cartilagem, que vai levar nutrição para a cartilagem e que vai fornecer os condroblastos. E aqui a cartilagem propriamente dita, com a matriz cartilaginosa com os condrócitos dentro, que se organizam e formam os ninhos isogênicos. Agora, a cartilagem elástica. A cartilagem elástica ela é muito parecida com a cartilagem hialina. Ela também tem o pericôndrio, que vai envolver a cartilagem, que vai levar nutrição. Olha aqui os vasos sanguíneos, aqui a imagem do Di Fiore, sendo bem representativa, né, da cartilagem. Então, o pericôndrio com vasos sanguíneos, a cartilagem é avascular, né, cheia de condrócitos, e essa cartilagem, a diferença da cartilagem hialina para a cartilagem elástica é que a cartilagem elástica tem uma grande quantidade de fibras elásticas, o que vai conferir uma maior elasticidade para essa cartilagem. A gente encontra ela principalmente na orelha. Tá? E em função das fibras elásticas, normalmente ela é mais eosinofílica, então ela cora mais de rosa. Ó, aqui é uma outra imagem, né, mostrando as fibras elásticas. E vocês lembram, já estudamos no tecido conjuntivo, qual é a melhor coloração para corar as fibras elásticas?
é a orceína. Então, a melhor forma para a gente confirmar, ó, isso aqui é uma cartilagem elástica, é utilizando a coloração de orceína. Então, vamos voltar lá para o Histology Guide e vamos dar uma olhada aqui na lâmina da orelha. Olha que bonita que é essa imagem. Ó, isso aqui é a cartilagem, tá? Aqui a gente observa o pericôndrio. Essa coloração, ó, é o tricrômero de Masson. O tricrômero de Masson, ele é específico para olhar o tecido conjuntivo e todo o tecido conjuntivo ele cora, toda a matriz ele cora de azul e ele consegue evidenciar as fibras elásticas aqui, ó. Esses fiozinhos são as fibras elásticas. Então aqui está o pericôndrio, tá? Com os condroblastos, aqui pericôndrio, e aqui é a cartilagem elástica com as fibras elásticas. E o próximo tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa ela é um pouco diferente, ela não tem pericôndrio, tá? E os condrócitos, eles ficam organizados de uma maneira mais enfileirada. A gente encontra ela no disco intervertebral, então nós temos a coluna vertebral, entre as vértebras existe um disco intervertebral e nesse disco a gente encontra a cartilagem fibrosa. A gente encontra também a cartilagem fibrosa no meio dos tendões ali. Quando o tendão está se unindo ao osso, existe um pouquinho de cartilagem fibrosa para tornar essa ligação do músculo ao osso ali no tendão mais eficiente. Tá? Então vamos lá no Histology Guide. E aqui temos a imagem do disco intervertebral. Ó. E aqui então é a cartilagem, a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, né, com os condrócitos. Opa! Vamos ver as colunas de... Normalmente ele se organiza assim, ó, em coluna, tá? Eles ficam enfileirados e eles são os condrócitos. E a nutrição deles vem pela matriz extracelular. Então, ele é um exemplo que não tem pericôndrio. Resumindo, então, a parte de tecido cartilaginoso, a gente pode vir aqui no Atlas de Histologia em Cores da PUC. Lá no tecido conjuntivo. E daí, descer lá para o tecido cartilaginoso. E daí é que a gente observa os 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, elástica e a cartilagem fibrosa. Então, vamos entrar aqui na cartilagem hialina. Então, a primeira lâmina que aparece aqui é a lâmina da traqueia. A gente observa aqui, ó, a luz da traqueia, por onde entra o ar, o epitélio, né? Ó, o epitélio, que é pseudoestratificado cilíndrico ciliado. O anel de cartilagem que eu comentei com vocês, né, da cartilagem hialina. Dá para ver a cartilagem, dá para ver o pericôndrio. E aqui, ó, tem um outro tecido que a gente já estudou, que é a glândula da tireoide, tá? Então, aqui o coloide, ó. Então, na mesma lâmina a gente pode ver um pedacinho da tireoide também.
Agora, mais de perto, a mesma lâmina da traqueia, ó, a cartilagem hialina com o pericôndrio, tá? Então, aqui temos os condrócitos, opa, desculpa, os condroblastos, né? Ó, condroblastos, os condrócitos, lá dentro da matriz, a matriz cartilaginosa, e vimos todos aqui. Ah, e o ninho isogênico, ó. Todo esse conjunto aqui, isso aqui é um ninho, aqui é outro ninho isogênico, tá? E ali o tecido epitelial, dá para ver bem bonitinho os cílios. Aqui mais uma imagem da cartilagem hialina, mostrando os condrócitos, a matriz cartilaginosa e o conjunto desses condrócitos formando os ninhos isogênicos. Observe que essa cartilagem hialina, normalmente ela é mais roxa do que a cartilagem elástica. A cartilagem elástica, ela cora de uma maneira um pouco mais eosinofílica, né, mais rosa, em função das fibras elásticas. Então, aqui, ó, de menor aumento, a gente vê a cartilagem elástica. Isso aqui é uma lâmina da orelha, tá? E aqui a cartilagem elástica também, a lâmina da orelha, aqui corada com orceína. Então, a gente consegue visualizar ali o pericôndrio e tudo isso aqui, a cartilagem elástica, tá? A matriz com fibras elásticas, os condrócitos, a cartilagem elástica e o pericôndrio, onde vai ter os condroblastos. Mais uma imagem da cartilagem elástica com os condroblastos, desculpa, que ficam aqui no pericôndrio, com os condrócitos, ó, a matriz e o pericôndrio. E por último, aqui a cartilagem fibrosa do disco intervertebral, que a gente vê a matriz e os condrócitos no meio da matriz. E aqui que eu comentei com vocês que lá no meio do tendão, né, o tendão ele faz a união do músculo com o osso. E no ponto de inserção desse tendão no osso, normalmente tem um pouco de cartilagem fibrosa que fica no meio do tendão. Então, aqui é o tendão, ó, tá? E no meio desse tendão tem um pouco de cartilagem fibrosa enfileirada, ó. A gente visualiza aqui, ó. Então, a cartilagem fibrosa, ó, com os condrócitos enfileirados, tá? Então, era isso. Até mais. Tchau, tchau.